Olá, paz seja convosco. É com profunda alegria e reverência que damos as boas-vindas a cada um de vocês, corações sedentos por uma jornada mais profunda e significativa com Cristo. Este canal é mais do que um espaço virtual, é uma comunidade de almas unidas pelo desejo comum de buscar a face de Deus. Nossa jornada juntos é um compromisso sério e belo. Cada inscrição representa não apenas um número, mas uma presença única e especial nesta comunhão espiritual. Encorajamos a todos a se inscreverem, a se comprometerem com esta caminhada, pois juntos construímos um lar virtual para nossas almas sedentas. Hoje, quero falar sobre empenho e dedicação, dois elementos que se revelam como segredos do sucesso nesta jornada. O caminho com Cristo não é apenas sobre palavras, mas sobre ação diária, sobre um compromisso constante de transformação e crescimento. Empenho e dedicação são as chaves que destravam portas espirituais e nos aproximam do divino. Ao se inscreverem, vocês estão não apenas aceitando uma assinatura em um canal, mas fazendo uma declaração ousada de compromisso com o seu próprio crescimento espiritual. Esta é uma viagem de autodescoberta, de superação e de conexão profunda com a graça divina. Queremos ser um farol em sua jornada, oferecendo não apenas conteúdo, mas inspiração, orientação e encorajamento. Este é um espaço para estudo, reflexão e compartilhamento. É onde as dúvidas encontram respostas e as almas encontram conforto. Juntos, construiremos este espaço sagrado, onde o compromisso diário se torna a base sólida para um relacionamento mais rico com o divino. Comprometamo-nos a crescer juntos, a desafiar uns aos outros a alcançar novas alturas espirituais. Quero expressar minha sincera gratidão pelo compromisso de cada um de vocês. Cada coração é uma peça essencial neste quebra-cabeça divino que estamos montando. Que nossa jornada seja repleta de descobertas, transformações e, acima de tudo, da presença amorosa do nosso Senhor. Sejam bem-vindos a esta jornada com Cristo. Que seja uma jornada abençoada, cheia de luz, amor e crescimento espiritual. Com gratidão. Soteriologia, compreendendo a salvação. Explorando conceitos e perspectivas ao longo da história. Na vastidão do pensamento teológico, a soteriologia emerge como um campo fundamental, mergulhando nas profundezas do significado da salvação. Este tema, intrinsecamente ligado à espiritualidade humana, tem atravessado séculos e culturas, moldando a compreensão da relação entre o divino e o humano. A jornada pela soteriologia nos leva a explorar uma miríade de conceitos e perspectivas, cada um lançando luz sobre as nuances da experiência salvífica. Não se trata apenas de um mergulho acadêmico, é uma busca pela verdade que ressoa no âmago de cada alma. Ao longo da história, diversas correntes teológicas ofereceram suas interpretações da salvação, moldadas por contextos culturais, desafios filosóficos e leituras cuidadosas das Escrituras. Desde os padres da Igreja até os teólogos contemporâneos, a soteriologia evoluiu, mas sua essência permaneceu como um elo vital na corrente da fé cristã. A ideia central é a redenção, o ato transformador que transcende as barreiras do tempo e espaço. No entanto, as abordagens variam. Algumas teologias destacam a expiação, enfocando o sacrifício redentor, enquanto outras se voltam para a graça, sublinhando o dom imerecido de salvação. É fascinante notar como diferentes períodos da história deram forma à soteriologia. Nas eras antigas, as reflexões dos primeiros teólogos sobre a natureza da queda e da redenção estabeleceram as bases para debates futuros. A Reforma, por sua vez, reacendeu discussões sobre a justificação pela fé, influenciando profundamente a compreensão protestante. Em meio a todas essas interpretações, permanece a essência da esperança cristã, a possibilidade de transformação, renovação e reconciliação com o divino. A soteriologia não é apenas um exercício intelectual, é um convite à experiência profunda da graça divina, que transcende dogmas e doutrinas. Esta exploração da soteriologia não visa oferecer respostas definitivas, mas sim incentivar a reflexão contínua. Ao entender as diferentes perspectivas ao longo da história, somos desafiados a mergulhar mais fundo em nossa própria compreensão da salvação, alimentando uma fé que transcende as fronteiras temporais e culturais. Que esta jornada pela soteriologia seja uma oportunidade para enriquecer nossa fé, promovendo um diálogo respeitoso e uma busca constante pela verdade que liberta. A importância da salvação.
No tecido complexo da teologia cristã, a salvação é um fio que perpassa toda a narrativa da fé. Essa importância teológica se origina na própria essência da mensagem cristã, onde a busca pela salvação é intrinsecamente conectada à jornada humana em direção ao divino. Imagine, por um momento, a condição humana imersa em suas fragilidades, desafios e pecados. É nesse cenário que a salvação se revela não apenas como uma necessidade, mas como a resposta divina à busca humana por redenção. Ela transcende as limitações da existência terrena, oferecendo uma promessa de restauração e reconciliação. No âmbito pessoal, a importância da salvação se desenha nas linhas da transformação individual. É a narrativa da mudança, do resgate do perdido e da renovação da esperança. A salvação não é apenas um conceito abstrato, é a experiência visceral de ser levado das trevas para a luz, de encontrar significado em meio ao caos. A teologia da salvação é o pano de fundo que dá sentido à missão de Jesus Cristo na narrativa cristã. Ele é o Redentor, aquele que, através do sacrifício supremo, abre as portas para a salvação. Assim, a importância teológica da salvação reside na revelação da natureza amorosa e redentora de Deus, que busca incessantemente restaurar a comunhão perdida. Ao contemplarmos nossa condição humana, percebemos a imperiosidade dessa busca pela salvação. Ela não é um acessório na jornada da fé, é a própria essência que transforma a vida. Na teologia e na prática, a salvação é o catalisador que move os corações, inspirando uma devoção profunda e moldando a maneira como os cristãos veem a si mesmos e aos outros. Em última análise, a importância da salvação é tão vasta quanto a diversidade da experiência humana. Ela é a ponte entre o finito e o infinito, o caído e o redimido. Ao compreendermos essa importância, somos chamados a viver de maneira que reflita a gratidão pela salvação recebida e a compartilhar essa esperança transformadora com um mundo que anseia por redenção. A necessidade de reconhecer a perdição. Na tessitura da experiência humana, a jornada em direção à salvação inicia-se com um ato crucial, o reconhecimento da própria perdição. Este ponto de partida, aparentemente sombrio, é, na verdade, a porta de entrada para a luz redentora que a salvação oferece. Imagine-se em um cenário em que a consciência da própria limitação, falibilidade e inclinação ao erro se torna clara. Esse é o ponto onde a necessidade de salvação transcende a retórica teológica e se torna uma necessidade pessoal, íntima e visceral. Reconhecer a perdição não é um exercício de autocondenação, mas um ato de honestidade diante da condição humana. É admitir que, por mais nobres que sejam nossos esforços, somos falíveis. Por mais que busquemos a virtude, encontramos obstáculos em nossas próprias imperfeições. Nesse contexto, a importância de reconhecer a perdição reside na vulnerabilidade que esse reconhecimento traz consigo. É como lançar um olhar despojado sobre a alma, desnudando as camadas de autojustificação e orgulho. Somente ao reconhecer a necessidade de salvação é que a busca por redenção se torna uma busca genuína, desprovida de ilusões sobre a autossuficiência. Essa jornada começa não em um altar de condenação, mas em um terreno fértil de esperança. Reconhecer a perdição é plantar a semente da humildade, que floresce na consciência de que, sozinhos, somos limitados, mas, através da redenção, somos infinitamente capazes. Ao abraçar a necessidade de salvação, não somos apenas receptores passivos de um presente divino, mas participantes ativos de uma narrativa transformadora. Reconhecer a perdição é, paradoxalmente, dar o primeiro passo em direção à plenitude, à luz que dissipa as sombras da autossuficiência. Assim, a jornada da salvação começa com a humilde admissão de que precisamos ser salvos. Essa consciência não diminui a dignidade humana, mas, ao contrário, a eleva, pois reconhece que, em nossa fraqueza, encontramos força na graça que redime e restaura. Conceituando a salvação, 3 grandes questões teológicas. No âmago da teologia, a exploração da salvação desdobra-se diante de 3 grandiosas questões que transcendem as fronteiras do tempo e moldam a compreensão humana sobre redenção. A primeira dessas indagações gira em torno da natureza divina da salvação. O que impulsiona a necessidade de redenção? É um ato de compaixão divina, um imperativo ético ou a expressão máxima do amor incondicional? Mergulhar nessas águas profundas nos conduz a reflexões sobre a essência mesma do divino e sua relação intrínseca com a humanidade.
A segunda questão, intricadamente ligada à primeira, envolve os meios pelos quais a salvação se realiza. Seriam os rituais, a fé, as obras ou uma combinação complexa desses elementos que desencadeiam a salvação? Essa indagação transcende o terreno das práticas religiosas para penetrar nos recessos da alma, explorando a dinâmica íntima entre o humano e o divino na busca pela redenção. A terceira e última questão aborda o destino pós-salvação. A salvação é um evento isolado ou um processo contínuo de transformação? Ela se manifesta plenamente na vida presente, ou suas ramificações estendem-se para além desta existência terrena? Enfrentar essa interrogação é adentrar o domínio do eterno, questionando não apenas a natureza da salvação, mas também sua durabilidade e abrangência cósmica. Essas três grandes questões teológicas não são apenas abstratas ponderações, mas guias que orientam a jornada da fé. Em suas respostas, encontramos os contornos da esperança, as bases da devoção e as razões profundas para a busca incessante da salvação. Ao conceituar a salvação sob essa tríade de questões, embarcamos em uma jornada intelectual e espiritual que transcende dogmas, convidando-nos a explorar a vastidão do sagrado em nossa busca incessante pela redenção. Armatiologia, natureza da humanidade. No âmbito da teologia, a armatiologia emerge como campo de estudo que lança luz sobre a complexidade da natureza humana, conforme compreendida pela lente cristã. É um mergulho profundo nas profundezas do ser, um esforço para desvelar os mistérios da condição humana, com suas grandezas e fragilidades entrelaçadas. A visão cristã sobre a natureza humana está fundamentada na narrativa bíblica, que revela que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança divinas. Essa faísca divina, entrelaçada com a matéria terrena, confere ao ser humano uma singularidade que transcende as demais formas de vida. Contudo, a armatiologia não se limita à gloriosa origem. Ela se aventura nos territórios sombrios da queda, quando a humanidade, em sua busca por autonomia, escolheu desviar-se do propósito divino. O pecado, como concebido nesse contexto, não é apenas uma transgressão moral, mas uma ruptura na relação harmoniosa entre Deus, o ser humano e a criação. Ao explorar a natureza humana, a armatiologia cristã examina também a questão do livre-arbítrio. Como seres dotados de escolha, os humanos carregam a responsabilidade de suas ações, mas essa capacidade de escolha também é permeada pela graça divina, que oferece a possibilidade de redenção e restauração. A harmoniologia não é apenas uma contemplação teórica, mas um convite à autorreflexão. Ao compreender a natureza da humanidade, somos desafiados a enxergar a nós mesmos através da perspectiva divina, reconhecendo tanto a grandiosidade da criação quanto a necessidade de redenção. Nessa exploração, encontramos não apenas um estudo acadêmico, mas um chamado para aprofundar nossa compreensão do propósito divino e da nossa jornada enquanto seres imersos na complexa tessitura da existência humana. Cristologia, a obra redentora de Cristo. A cristologia, como disciplina teológica, mergulha nas profundezas da obra redentora de Cristo, oferecendo uma compreensão rica e abrangente do papel central que ele desempenha na narrativa da salvação. É uma jornada que transcende o tempo, revelando não apenas a divindade de Cristo, mas também sua humanidade, e como essas dimensões se entrelaçam de maneira única na obra redentora. Ao contemplarmos a cristologia, somos convidados a refletir sobre a encarnação, um dos eventos mais singulares da história cristã. Nela, a divindade se manifesta na humanidade, e Cristo, o Filho de Deus, assume a condição humana para redimir a humanidade. Este é um mistério profundo e transformador que desafia nossa compreensão finita. A obra redentora de Cristo não é um mero episódio histórico, mas um ato contínuo de amor divino. A cruz, símbolo universal da redenção, é o palco onde o sacrifício vicário de Cristo se desdobra. Sua morte não é um fim, mas um meio para a reconciliação entre Deus e a humanidade. A ressurreição, por sua vez, sela a vitória sobre o pecado e a morte, abrindo as portas da esperança e da vida eterna. A cristologia não apenas destaca o que Cristo fez, mas também quem ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao compreendermos a obra redentora de Cristo, somos convidados a uma jornada espiritual mais profunda, a abraçar a graça redentora e a viver de acordo com os ensinamentos daquele que não apenas nos salvou, mas também nos mostrou o caminho para uma vida plena em comunhão com Deus.
Soteriologia, aplicação da obra de Cristo para a salvação. A soteriologia, ramo da teologia que explora a doutrina da salvação, é uma jornada profunda que nos conduz através dos meandros da aplicação prática da obra redentora de Cristo em nossas vidas. Nesse contexto, não se trata apenas de compreender intelectualmente o que Cristo realizou, mas de mergulhar nas implicações transformadoras desse sacrifício para cada indivíduo. A obra de Cristo não é um evento isolado na história, mas uma fonte contínua de graça e redenção. A soteriologia nos convida a contemplar como a salvação, conquistada na cruz, é efetivamente aplicada em nossas vidas diárias. É uma narrativa que transcende o tempo e o espaço, alcançando cada coração disposto a receber a mensagem redentora. A soteriologia destaca a importância da fé, não apenas como uma crença intelectual, mas como um ato de confiança e entrega. A aplicação da obra de Cristo se manifesta quando reconhecemos nossa necessidade de salvação, arrependemo-nos dos nossos pecados e confiamos na suficiência do sacrifício de Cristo para nos reconciliar com Deus. Além disso, a soteriologia explora a transformação interior que ocorre quando nos rendemos ao poder redentor de Cristo. A velha natureza é crucificada com Ele, e uma nova criatura emerge, capacitada pelo Espírito Santo. A justificação, a santificação e a glorificação tornam-se partes integrantes da jornada da salvação, revelando a abrangência da aplicação da obra de Cristo em nossas vidas. Em resumo, a soteriologia não apenas descreve o que Cristo fez, mas também revela como essa obra é vivificante e renovadora em cada crente. É uma viagem espiritual que nos leva das profundezas do pecado à altura da graça, demonstrando que a salvação, em sua aplicação, é uma realidade transformadora e pessoal. Salvação de quê? Ideia básica de salvação na Bíblia. Ao mergulharmos na riqueza das Escrituras, deparamos-nos com diversas perspectivas que lançam luz sobre a complexa e profunda questão da salvação. A ideia básica de salvação na Bíblia não se limita a uma simples fórmula, mas desdobra-se em um panorama multifacetado que abrange a totalidade da existência humana e a relação com o divino. A análise das diferentes perspectivas bíblicas revela que a salvação não é apenas um ato isolado, mas um processo dinâmico que permeia toda a narrativa das Escrituras. Desde os primórdios, a Bíblia apresenta a salvação como a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade, perdida devido à queda. Essa comunhão é restaurada através de eventos históricos, intervenções divinas e, finalmente, culmina na obra redentora de Cristo. A salvação na Bíblia não se restringe apenas ao perdão dos pecados, embora essa seja uma parte essencial. Ela abrange a libertação da escravidão do pecado, a transformação interior do coração humano e a promessa da vida eterna. A perspectiva bíblica da salvação é holística, envolvendo a cura do corpo, alma e espírito. Além disso, a Bíblia revela que a salvação não é um privilégio exclusivo, mas uma oferta universal. Ela transcende barreiras culturais, étnicas e sociais, convidando todas as pessoas a participarem do dom da graça divina. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um relato contínuo do plano redentor de Deus, apontando para a salvação como a culminação de seu amor e misericórdia. Em síntese, a ideia básica de salvação na Bíblia é uma narrativa abrangente que vai além da mera remissão de pecados. É a restauração da comunhão, a libertação do poder do pecado, a transformação interior e a promessa da vida eterna. Uma jornada que, ao longo das páginas sagradas, revela o coração gracioso de Deus, que busca salvar e reconciliar a humanidade consigo mesma. A transição do Antigo para o Novo Testamento marca um ponto crucial na compreensão da salvação ao longo da história bíblica. É como se as cortinas de um grande drama divino se abrissem para revelar novos atos e uma revelação mais completa do plano redentor de Deus. No Antigo Testamento, observamos a preparação meticulosa para a vinda do Messias. As profecias, os sacrifícios e os eventos históricos apontam para a necessidade de um Salvador que redimiria a humanidade. A lei, dada a Moisés, delineia padrões de conduta e oferece uma compreensão inicial do pecado e de como a comunhão com Deus pode ser restaurada por meio de sacrifícios. Entretanto, é no Novo Testamento que testemunhamos a concretização das promessas antigas. A vinda de Jesus Cristo inaugura uma nova era de salvação. Ele não apenas cumpre as profecias messiânicas, mas transcende as expectativas, oferecendo uma compreensão mais profunda da natureza do pecado, da graça e da redenção.
A mudança de foco do Antigo para o Novo Testamento não significa uma ruptura, mas uma evolução. No Antigo Testamento, vemos sombras e prenúncios; no Novo, a realidade plena se manifesta. A compreensão da salvação passa de rituais externos para a transformação interna, do sacrifício de animais para o sacrifício único e suficiente de Cristo na cruz. A transição destaca a continuidade do plano divino, revelando que a salvação é um tema central que percorre toda a Bíblia. Ao atravessarmos esse limiar, somos convidados a contemplar a plenitude da revelação de Deus, centrada em Cristo, o Redentor prometido desde os tempos antigos. Essa mudança de foco não invalida o Antigo Testamento, mas, ao contrário, o ilumina e o contextualiza como parte essencial da história redentora de Deus. Versículos exemplificando a mudança. Na trama intricada da Bíblia, encontramos versículos que servem como faróis, iluminando a transição e evolução do conceito de salvação ao longo das eras. Essas passagens não apenas registram eventos significativos, mas também revelam a progressiva revelação de Deus sobre sua obra redentora. Um desses faróis está em Isaías 53, um capítulo que descreve vividamente o sofrimento do servo sofredor. No Antigo Testamento, este capítulo já aponta para a compreensão de que a redenção envolveria sacrifício e expiação pelos pecados. No entanto, é no Novo Testamento que entendemos completamente como esse sofrimento se personifica em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro farol é encontrado em Hebreus 10, 1-18. Este trecho explora a insuficiência dos sacrifícios do Antigo Testamento e destaca a singularidade e eficácia do sacrifício de Cristo. Ele esclarece como a antiga prática sacrificial era uma sombra do sacrifício perfeito que estava por vir, evidenciando a transição de uma compreensão mais externa para uma mais interna da salvação. O diálogo entre Jesus e Nicodemos em João 3, 1-21 é uma janela para a mudança de foco da salvação. Aqui, Jesus introduz o conceito de novo nascimento pela fé, algo além da compreensão do mestre da lei. Essa interação destaca a necessidade de uma transformação interior e revela a natureza espiritual da salvação no Novo Testamento. Esses versículos exemplificam a mudança ao apontar para a plenitude da revelação de Deus em Cristo. Cada palavra, cada profecia cumprida, constrói uma narrativa que transcende fronteiras temporais, destacando que a salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo, é uma obra contínua e coesa, centrada na pessoa e obra redentora de Jesus Cristo. Salvação como livramento e libertação. O termo salvação é um ponto central nas Escrituras, carregando consigo uma riqueza de significados que ecoam através dos tempos. Uma abordagem fundamental para compreender esse conceito é considerá-lo como um duplo movimento de livramento e libertação. No contexto bíblico, o livramento emerge como a ideia de ser resgatado de perigos iminentes. Isso é evidente nas narrativas do Antigo Testamento, como a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, liderada por Moisés. Esse episódio histórico tornou-se um paradigma, simbolizando o poder de Deus em salvar seu povo das ameaças que os oprimem. A libertação, por outro lado, transcende a ideia de meramente escapar de perigos tangíveis. Ela envolve a emancipação de forças mais sutis e opressivas, como o pecado e a separação de Deus. A obra de Cristo na cruz é o ápice dessa libertação, onde a humanidade é redimida do jugo do pecado e reconciliada com Deus. O Salmo 18.2, por exemplo, retrata Deus como uma fortaleza, uma rocha, um libertador. A dualidade de livramento e libertação também se reflete na palavra hebraica Yeshua, que é traduzida como salvação e compartilha raízes etimológicas com o nome de Jesus. Essa conexão não é mera coincidência, pois Jesus é o cumprimento supremo da salvação, trazendo livramento da condenação do pecado e libertação para uma nova vida em comunhão com Deus. Essas duas perspectivas, livramento e libertação, lançam luz sobre a amplitude da salvação, mostrando que vai além de meras circunstâncias físicas. Ela alcança a dimensão espiritual, restaurando a relação quebrada entre Deus e a humanidade. Assim, a salvação se revela como um presente divino que não apenas nos livra das ameaças visíveis, mas nos liberta para uma existência redimida e restaurada em Deus. Soteriologia, conceito fundamental. A soteriologia, como disciplina teológica, desempenha um papel central na compreensão da salvação, mergulhando nas profundezas da natureza humana, da divindade e da obra redentora de Cristo.
Seu propósito é desvendar os mistérios da salvação, oferecendo uma compreensão mais clara e aprofundada sobre como a humanidade é reconciliada com Deus. Na raiz da soteriologia está a percepção da condição humana. Ela reconhece a necessidade de salvação devido à natureza caída do ser humano, marcada pelo pecado e alienação de Deus. Essa consciência da condição humana serve como ponto de partida para a reflexão teológica, destacando a urgência e a relevância da salvação. A soteriologia também explora a natureza de Deus como Redentor. Examina como a divindade, em sua infinita misericórdia e amor, empreendeu a missão de reconciliar a humanidade consigo mesma. A encarnação e a obra redentora de Cristo são pontos cruciais nessa narrativa, revelando o plano divino para restaurar a comunhão perdida. Ao mergulhar na soteriologia, somos levados a uma jornada teológica que atravessa séculos. Ela nos conecta aos pais da Igreja, teólogos medievais, reformadores e pensadores contemporâneos, todos buscando entender e articular a complexidade da salvação. Essa tradição teológica enriquece nossa compreensão, fornecendo diferentes perspectivas ao longo da história da Igreja. A soteriologia não é apenas um exercício intelectual, mas um convite para explorar a dinâmica transformadora da graça divina. Ela desafia as noções preconcebidas, convida à reflexão pessoal e inspira uma resposta de fé diante do presente de salvação oferecido por Deus. Em resumo, a soteriologia não apenas descreve, mas aprofunda nossa compreensão da salvação. Ela é uma jornada teológica que nos leva dos limites da condição humana à vastidão da graça divina, revelando a beleza redentora de Deus ao longo da história da humanidade. Salvação na vida cotidiana. A doutrina da salvação não é uma abstração teológica distante, mas uma realidade profundamente enraizada na vida cotidiana de cada indivíduo. Ela transcende os limites dos dogmas para tocar a essência da existência humana, influenciando pensamentos, escolhas e relacionamentos. No cerne dessa aplicação à vida cotidiana está a transformação interior que a salvação proporciona. Ela não é apenas uma garantia futura, mas uma força presente que molda a maneira como percebemos o mundo e respondemos aos desafios diários. A salvação, nesse contexto, é uma fonte de esperança que ilumina as situações mais sombrias, oferecendo significado e propósito às experiências diárias. A consciência da salvação também tem implicações práticas nas escolhas individuais. Ela inspira uma ética de vida fundamentada na gratidão e na responsabilidade para com o Criador. A compreensão da própria salvação motiva a busca pela santidade e a prática do amor ao próximo, transformando as interações diárias em oportunidades de expressar a graça recebida. Além disso, a salvação influencia a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Diante das adversidades, a esperança na redenção eterna oferece consolo e coragem. A certeza da salvação não elimina as dificuldades, mas proporciona uma perspectiva que transcende as circunstâncias momentâneas, dando a confiança necessária para perseverar. A vida cotidiana, com suas alegrias e desafios, torna-se, assim, um campo de aplicação prática da salvação. Não é apenas sobre rituais religiosos ou crenças abstratas, mas sobre viver de maneira consciente da presença redentora de Deus em cada momento. A salvação, portanto, não é um conceito distante, mas uma realidade dinâmica que molda, nutre e transforma a jornada diária de cada indivíduo que a abraça. Perspectivas históricas da salvação, Igreja Antiga. Na vastidão do tempo, quando a fé cristã estava em seus primórdios, a compreensão da salvação pela Igreja Antiga era profundamente enraizada em um contexto teológico e cultural específico. O conceito de salvação era tanto uma resposta espiritual quanto uma expressão de fé em meio aos desafios de uma era marcada por perseguições e incertezas. Para os primeiros cristãos, a salvação era vista como uma libertação não apenas das consequências do pecado, mas também da opressão secular. Muitos dos primeiros adeptos enfrentavam perseguições severas por sua fé, e a promessa de salvação oferecia consolo e esperança em meio à adversidade. A ideia de redenção não era apenas uma visão futura, mas uma âncora para a comunidade cristã nas vicissitudes do presente. Além disso, na Igreja Antiga, a salvação estava intrinsecamente ligada aos sacramentos e rituais. O batismo, em particular, era visto como um ato que simbolizava a morte para o pecado e o renascimento em Cristo, marcando o início da jornada de salvação. A Eucaristia, por sua vez,
era vista como uma participação no sacrifício redentor de Cristo. As perspectivas históricas da salvação na Igreja Antiga também refletiam debates teológicos sobre a natureza de Cristo, a relação entre a graça divina e as obras humanas, entre outros temas. Estes debates moldaram a compreensão da salvação e contribuíram para a riqueza teológica que sustentou a fé cristã ao longo dos séculos. Em resumo, a visão da salvação na Igreja Antiga era multifacetada, integrando elementos espirituais, rituais sacramentais e respostas práticas aos desafios enfrentados pela comunidade cristã. Essa rica tapeçaria histórica continua a influenciar a compreensão contemporânea da salvação, conectando as gerações cristãs através do fio da fé ao longo dos séculos. Soteriologia na Idade Média. A Idade Média, marcada por sua complexidade histórica e influência da Igreja Católica, foi um período em que a soteriologia, a doutrina da salvação, desempenhou um papel crucial nas mentes e corações dos fiéis. Durante essa época, as perspectivas sobre a salvação eram moldadas por uma combinação única de elementos teológicos, filosóficos e culturais, criando uma rica tapeçaria de compreensões dentro do contexto medieval. Uma das características distintivas da soteriologia medieval era a forte influência das visões de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Agostinho, com sua ênfase na graça divina como motor principal da salvação, e Aquino, que integrava a razão e a fé de maneira única, contribuíram para o desenvolvimento do pensamento teológico da época. A salvação, nesse contexto, era vista como um processo contínuo que envolvia tanto a vontade divina quanto a resposta humana. Durante a Idade Média, a Igreja desempenhava um papel central na mediação da salvação. Os sacramentos, em especial a Eucaristia e a Confissão, eram considerados meios essenciais pelos quais a graça divina era comunicada aos fiéis. A participação ativa nos rituais sacramentais era vista como fundamental para a obtenção da salvação, gerando uma profunda relação entre o cotidiano dos crentes e sua busca pela redenção. A visão da salvação na Idade Média também era moldada pelas complexidades sociais e políticas da época. A ascensão do feudalismo e a hierarquia estratificada da sociedade influenciavam as percepções sobre quem era digno da salvação e como essa salvação poderia ser alcançada. Em resumo, a soteriologia na Idade Média foi um capítulo fascinante e intricado na história da teologia cristã. As perspectivas dessa época não apenas refletiam as preocupações espirituais e teológicas, mas também capturavam as nuances de uma sociedade em constante transformação. Essa análise histórica nos oferece uma compreensão mais profunda das raízes da doutrina da salvação e de como ela continuou a se desenvolver ao longo do tempo. Reforma e soteriologia, Igreja Reformada. O movimento da Reforma do século XVI teve um impacto profundo na compreensão da soteriologia, a doutrina da salvação, dentro da tradição cristã. Encabeçado por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores, esse período histórico trouxe mudanças significativas nas perspectivas teológicas e eclesiásticas, redefinindo a maneira como os cristãos entendiam a natureza da salvação. Martinho Lutero, um dos principais líderes da Reforma, desafiou as práticas estabelecidas pela Igreja Católica da época, especialmente em relação à venda de indulgências. Sua compreensão da salvação era centrada na justificação pela fé. Lutero acreditava que a salvação não poderia ser conquistada por méritos humanos, mas era um dom gracioso concedido por Deus àqueles que colocavam sua fé em Cristo. Essa ideia revolucionária remodelou a relação entre o indivíduo e Deus, enfatizando a importância da confiança inabalável na obra redentora de Cristo. João Calvino, outro reformador proeminente, desenvolveu a doutrina da predestinação, que afirmava que Deus, antes da criação do mundo, escolhia aqueles que seriam salvos. Essa perspectiva trouxe uma compreensão única da soberania divina na obra da salvação, influenciando profundamente as comunidades reformadas. A Reforma também teve implicações práticas na vida da Igreja. A ênfase na leitura e interpretação individual das Escrituras levou a uma maior valorização da educação e alfabetização, permitindo que os fiéis se envolvessem diretamente com os textos sagrados. Além disso, a liturgia foi simplificada, aproximando os crentes da mensagem central da salvação pela graça mediante a fé. O legado da Reforma na soteriologia é evidente nas diversas tradições cristãs que surgiram desse movimento. As igrejas reformadas, por exemplo, mantiveram e desenvolveram essas visões teológicas ao longo dos séculos. Assim, a Reforma não apenas redefiniu a compreensão da salvação,
mas também moldou a paisagem teológica e eclesiástica do cristianismo ocidental. Essas mudanças continuam a ressoar na fé e prática das igrejas reformadas até os dias de hoje. Desdobramentos pós-reforma. O período pós-reforma foi marcado por uma série de desdobramentos que moldaram ainda mais a compreensão da soteriologia, a doutrina da salvação, dentro das várias tradições cristãs. À medida que as ideias dos reformadores se espalhavam e interagiam com contextos culturais específicos, novas nuances e interpretações surgiam, influenciando a teologia e a prática das igrejas. Uma das consequências significativas da reforma foi o surgimento de diversas denominações protestantes, cada uma com suas ênfases teológicas particulares. O luteranismo, por exemplo, manteve a ênfase na justificação pela fé, enquanto as igrejas reformadas continuavam a explorar a doutrina da predestinação e outros aspectos da soteriologia. A Contra-Reforma, ou a resposta católica à reforma protestante, também teve impacto nas concepções de salvação. O Concílio de Trento, no século XVI, afirmou os ensinamentos católicos tradicionais, mas também trouxe reformas importantes à prática e à teologia dentro da Igreja Católica. No contexto anglicano, a busca por um equilíbrio entre elementos católicos e protestantes resultou em uma abordagem soteriológica única. A compreensão da salvação nas igrejas anglicanas incorporou tanto elementos litúrgicos quanto uma ênfase na graça divina. Além disso, o surgimento de movimentos pietistas e avivacionistas trouxe uma dimensão mais experiencial à soteriologia. Esses movimentos enfatizaram a necessidade de uma experiência pessoal e íntima com Deus, influenciando a espiritualidade e a compreensão da salvação em níveis individuais. No século XIX, o surgimento de novas correntes teológicas, como o evangelicalismo, também trouxe mudanças à soteriologia, destacando a importância da conversão pessoal e do testemunho público da fé. Assim, os desdobramentos pós-reforma refletem a diversidade teológica e as complexidades do desenvolvimento das doutrinas da salvação. Cada tradição e movimento teve seu papel na construção do panorama teológico contemporâneo, contribuindo para a riqueza e complexidade da soteriologia cristã ao longo dos séculos. Soteriologia na Era Moderna. Na transição para a Era Moderna, a soteriologia, ou a doutrina da salvação, passou por uma série de reflexões e transformações, à medida que as sociedades e as mentalidades experimentavam mudanças profundas. Nesse período, novas correntes de pensamento, avanços científicos e mudanças culturais influenciaram as perspectivas sobre a salvação nas diversas tradições cristãs. O Iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, promoveu uma abordagem racional e crítica à fé religiosa. Isso teve impacto nas interpretações da salvação, muitas vezes levando a uma ênfase na moralidade e na ética, em detrimento de elementos mais tradicionais de redenção sobrenatural. Algumas correntes teológicas, durante esse período, buscaram reconciliar as verdades da fé com os princípios do Iluminismo. Além disso, o surgimento do evangelicalismo no século XVIII trouxe uma revitalização do interesse na experiência pessoal da salvação. Movimentos avivacionistas e reavivamentos pregavam a necessidade de uma conversão pessoal e de uma relação viva com Cristo, influenciando profundamente as práticas e as crenças em muitas denominações. Na Era Moderna, também observamos um crescente diálogo interreligioso e interdenominacional. Isso levou a uma maior compreensão das diversas perspectivas sobre a salvação, promovendo uma apreciação pela diversidade teológica dentro do cristianismo e além dele. O surgimento das teologias da libertação e outras abordagens contextualizadas trouxeram uma nova dimensão à soteriologia, conectando a salvação com questões sociais, econômicas e políticas. A ideia de que a salvação não era apenas uma questão individual, mas também coletiva, ganhou destaque. No cenário contemporâneo, as discussões sobre a salvação continuam a ser enriquecidas por uma variedade de perspectivas teológicas, éticas e culturais. A Era Moderna desafia as tradições a se adaptarem a um mundo em constante mudança, enquanto buscam manter a integridade das verdades fundamentais da fé cristã. Assim, a soteriologia na Era Moderna é um reflexo dinâmico das interações complexas entre a fé cristã e as tendências culturais, científicas e filosóficas que moldaram os últimos séculos. Diversas crenças no século XXI.
À medida que adentramos o século XXI, a soteriologia, ou a compreensão da salvação, tornou-se um campo vasto e complexo, refletindo a diversidade de crenças e perspectivas na sociedade contemporânea. As variadas formas de espiritualidade, o pluralismo religioso e a influência das mudanças culturais moldaram as maneiras como as pessoas abordam a questão da salvação nos dias de hoje. Uma característica marcante deste período é o aumento do pluralismo religioso. Em uma sociedade cada vez mais globalizada e interconectada, as pessoas têm acesso a uma ampla gama de tradições religiosas e filosofias de vida. Isso resulta em uma multiplicidade de crenças sobre o que constitui a salvação e como ela é alcançada. A coexistência de diferentes visões desafia as tradições religiosas a repensarem suas abordagens e a promoverem diálogos interreligiosos construtivos. No cenário contemporâneo, também observamos um interesse crescente em espiritualidades não tradicionais e práticas individuais. Muitas pessoas buscam significado e propósito fora das estruturas religiosas convencionais, adotando abordagens mais personalizadas para a busca da salvação. Isso inclui a exploração de filosofias orientais, práticas espirituais seculares e a fusão de elementos de diversas tradições. A tecnologia e as redes sociais desempenham um papel significativo na disseminação de ideias e na formação de crenças sobre a salvação. A facilidade de acesso à informação permitiu que as pessoas explorassem e adotassem uma ampla variedade de perspectivas teológicas, desde as mais tradicionais até aquelas que desafiam as normas estabelecidas. Ao mesmo tempo, desafios éticos e questões sociais contemporâneas estão moldando as discussões sobre a salvação. As abordagens teológicas que respondem às preocupações relacionadas à justiça social, sustentabilidade e inclusão estão ganhando destaque, refletindo uma compreensão mais holística e engajada da salvação no contexto moderno. Em resumo, as variações atuais na soteriologia refletem a riqueza e a complexidade do mundo contemporâneo, onde as crenças sobre a salvação são moldadas por uma interação dinâmica entre tradições religiosas, mudanças culturais e experiências individuais. Este é um convite para a reflexão constante e o diálogo aberto à medida que navegamos pelas diversas crenças do século XXI. Perspectivas católicas sobre a salvação. Ao explorarmos as perspectivas da Igreja Católica sobre a salvação, mergulhamos em uma rica tradição teológica que se desenvolveu ao longo dos séculos. A visão católica da salvação é profundamente enraizada na Escritura, na tradição apostólica e no magistério da Igreja, criando um arcabouço robusto que aborda aspectos teológicos, sacramentais e éticos. A Igreja Católica compreende a salvação como um processo contínuo que envolve a cooperação humana com a graça divina. A graça, segundo a teologia católica, desempenha um papel central no processo de salvação, capacitando os indivíduos a responderem ao chamado de Deus para a santidade. Essa compreensão destaca a colaboração entre a ação divina e a resposta humana na busca da salvação. Os sacramentos ocupam uma posição crucial na teologia católica da salvação. Eles são considerados canais eficazes da graça divina, proporcionando momentos de encontro especial entre o indivíduo e Deus. Através dos sacramentos, a Igreja Católica acredita que os crentes recebem a graça redentora de Cristo, fortalecendo-os em sua jornada espiritual. A visão católica também enfatiza a importância da comunidade e da participação na vida da Igreja como parte integrante do caminho da salvação. A comunidade eclesial é vista como uma família espiritual que oferece apoio, orientação e desafios fiéis a crescerem na fé e na caridade. Além disso, a Igreja Católica reconhece a necessidade do arrependimento e da reconciliação como componentes essenciais do processo de salvação. O sacramento da reconciliação, conhecido como confissão, é considerado uma oportunidade para os fiéis se reconciliarem com Deus e com a comunidade eclesial. A doutrina católica também aborda a dimensão escatológica da salvação, indicando a crença na vida após a morte e na esperança da ressurreição. O Catecismo da Igreja Católica articula a visão católica sobre o destino eterno da alma humana, contextualizando a salvação em um panorama mais amplo que se estende além desta vida terrena. Em síntese, as perspectivas católicas sobre a salvação são intrincadas e holísticas, incorporando elementos sacramentais, comunitários e éticos. Elas refletem a riqueza da tradição católica, destacando a interação dinâmica entre a graça divina e a resposta humana na busca pela comunhão eterna com Deus. Teologias liberais e a salvação.
A abordagem teológica liberal dentro do contexto protestante representa uma perspectiva que busca reinterpretar as doutrinas tradicionais à luz das mudanças culturais, filosóficas e científicas. No que diz respeito à salvação, as teologias protestantes liberais oferecem uma reflexão única que se afasta, em certa medida, das interpretações mais conservadoras. Para compreendermos essa perspectiva, é essencial destacar a ênfase colocada na liberdade interpretativa das Escrituras e na aceitação das contribuições da crítica histórica e científica. Nas teologias liberais, a salvação é frequentemente entendida como um processo de transformação interior e social, moldado pela ética e pelos ensinamentos de Jesus. Dentro desse contexto, a expiação é frequentemente interpretada de maneira menos literal e mais simbólica. Ao invés de uma visão estritamente penal da expiação, as teologias liberais podem enfatizar o aspecto exemplar da vida e morte de Jesus, considerando-o como um modelo ético a ser seguido, inspirando mudanças positivas na vida das pessoas e na sociedade. A ideia de universalismo também é frequentemente associada às teologias liberais. A crença na possibilidade da salvação para além das fronteiras de uma fé específica é uma característica marcante. Nesse sentido, a salvação é vista como um convite divino estendido a todos, independentemente de suas crenças religiosas. A hermenêutica das teologias liberais muitas vezes permite uma interpretação mais flexível dos textos bíblicos, reconhecendo o contexto cultural e histórico em que foram escritos. Isso influencia a compreensão da natureza humana, do pecado e da necessidade de salvação. A ênfase pode ser colocada menos na redenção de uma condição pecaminosa e mais na promoção de justiça, equidade e amor ao próximo. No entanto, é importante notar que as teologias liberais não formam um bloco homogêneo, há uma variedade de interpretações dentro desse espectro. Essas abordagens buscam, em última instância, harmonizar as verdades teológicas com as realidades contemporâneas, adotando uma postura mais inclusiva e progressista em relação à salvação. Tensões entre diferentes perspectivas. No vasto panorama da teologia, a soteriologia emerge como um terreno fértil para uma série de tensões e debates significativos. As divergências teológicas sobre a natureza da salvação têm sido uma constante ao longo dos séculos, refletindo a riqueza e a complexidade do pensamento humano em relação ao divino. Uma das principais tensões está relacionada às diferentes visões sobre a predestinação. Enquanto alguns ramos teológicos enfatizam a soberania divina na escolha daqueles que serão salvos, outros destacam a liberdade humana e a responsabilidade individual na decisão pela salvação. Essa dicotomia entre a vontade divina e a liberdade humana gera debates intensos, muitas vezes moldando as tradições teológicas e eclesiásticas. Outra área de tensão está centrada na natureza da expiação. As diversas interpretações sobre como a obra redentora de Cristo se aplica à humanidade alimentam discussões teológicas profundas. Algumas perspectivas destacam a expiação como um ato penal, enquanto outras enfatizam seus aspectos reconciliatórios e exemplares. Essas visões contrastantes influenciam diretamente como as comunidades de fé compreendem a reconciliação entre Deus e a humanidade. A questão da universalidade da salvação também cria tensões notáveis. Enquanto alguns defendem a ideia de que a graça divina se estende a todos os seres humanos, outros argumentam por uma visão mais restrita, afirmando que a salvação é exclusiva para aqueles que aceitam explicitamente a mensagem cristã. Essa divergência impacta a missiologia e as práticas evangelísticas nas diferentes tradições cristãs. A relação entre fé e obras é outra área de debate. Algumas perspectivas enfatizam a importância das obras como evidência genuína da fé, enquanto outras sustentam que a salvação é um dom gratuito que não pode ser conquistado por méritos humanos. Essa tensão permeia as reflexões éticas e práticas das comunidades religiosas. Essas tensões teológicas não são estáticas, evoluem ao longo do tempo e são influenciadas por fatores culturais, sociais e filosóficos. A riqueza da teologia da salvação reside, em grande parte, na diversidade de perspectivas que contribuem para um diálogo contínuo e uma compreensão mais profunda da graça redentora. Tensões entre perspectivas reformadas e pietistas. No intricado cenário teológico, as perspectivas reformadas e pietistas emergem como correntes distintas, cada uma contribuindo com sua ênfase única à compreensão da salvação. Contudo, a convivência entre essas duas abordagens nem sempre é harmoniosa, resultando em tensões que delineiam as complexidades teológicas e práticas.
As tradições reformadas, com raízes profundas nas obras de teólogos como João Calvino e Martinho Lutero, destacam a soberania de Deus na eleição e predestinação. Essa abordagem sublinha a doutrina da graça irresistível, onde é a iniciativa divina que capacita e efetua a salvação. A ênfase recaía na soberania divina e na doutrina da eleição incondicional. Por outro lado, as perspectivas pietistas, influenciadas por movimentos como o pietismo alemão do século XVII, enfatizam a experiência pessoal e íntima com Deus. A salvação, para os pietistas, vai além das doutrinas confessionais, buscando uma vivência espiritual transformadora. A piedade pessoal, a devoção e a comunhão direta com Deus são consideradas componentes fundamentais da jornada de fé. As tensões entre essas duas perspectivas surgem, muitas vezes, no equilíbrio entre a ênfase doutrinária e a vivência espiritual. Enquanto as tradições reformadas podem ser criticadas por uma ênfase excessiva na doutrina, as perspectivas pietistas podem ser vistas como propensas ao subjetivismo e ao emocionalismo. Essa tensão manifesta-se em questões práticas, como o papel da liturgia, a abordagem à santificação e a compreensão da missão da Igreja. Além disso, a divergência na ênfase entre a graça divina e a responsabilidade humana cria desafios teológicos que, por vezes, resultam em mal-entendidos e debates acalorados. As diferenças na abordagem à espiritualidade prática, incluindo as formas de culto e disciplina espiritual, também contribuem para as tensões entre essas duas tradições. No entanto, é fundamental reconhecer que, apesar das tensões, as perspectivas reformadas e pietistas também compartilham elementos comuns, como a centralidade de Cristo e a autoridade das Escrituras. Ao buscar compreender e apreciar as nuances de ambas as tradições, a comunidade cristã pode enriquecer seu entendimento da salvação e promover um diálogo construtivo sobre as diversas dimensões da fé cristã. Divergências entre perspectivas sacramentais e não sacramentais. A riqueza teológica cristã muitas vezes se manifesta na compreensão das práticas sacramentais, e as divergências entre as perspectivas sacramentais e não sacramentais destacam as variações dentro do corpo cristão. As diferenças fundamentais nessas visões revelam-se não apenas nas práticas litúrgicas, mas também nas interpretações teológicas subjacentes que moldam a experiência espiritual. Perspectivas sacramentais, profundamente enraizadas na tradição cristã, atribuem um significado especial e uma eficácia espiritual única a certos ritos ou práticas. Os sacramentos, como o batismo e a ceia do Senhor, são considerados meios pelos quais a graça divina é comunicada aos crentes. Através desses atos litúrgicos, a presença e a bênção de Deus são experimentadas de maneira tangível, marcando momentos cruciais na jornada de fé. Contrastando com essa abordagem sacramental, as perspectivas não sacramentais tendem a enfatizar a simbologia e a interioridade da experiência espiritual. A prática de rituais específicos pode ser vista como importante, mas sua eficácia reside mais na expressão simbólica do que em uma comunicação direta da graça divina. A espiritualidade é muitas vezes percebida como uma jornada mais pessoal, com destaque para oração, estudo da Bíblia e busca individual por Deus. As divergências nesse âmbito podem se manifestar em debates sobre a natureza da ceia do Senhor, com as perspectivas sacramentais enfatizando a presença real de Cristo nos elementos e as não sacramentais focando na natureza simbólica da ceia. Similarmente, a compreensão do batismo varia, com as visões sacramentais atribuindo uma regeneração espiritual direta a esse sacramento, enquanto as não sacramentais podem ver o batismo como um ato simbólico de identificação com a comunidade de fé. As implicações dessas divergências vão além do campo litúrgico, alcançando a compreensão mais ampla da relação entre Deus e a humanidade. Como as práticas litúrgicas moldam a experiência religiosa, as diferenças entre perspectivas sacramentais e não sacramentais destacam a diversidade teológica dentro do cristianismo, desafiando os crentes a explorar e respeitar as várias formas de expressão da fé. Conclusão: unidade na diversidade. Ao longo desta jornada exploratória pela soteriologia, mergulhamos nas profundezas das perspectivas teológicas sobre a salvação, desde as raízes históricas até as variações contemporâneas. A complexidade e riqueza dessa doutrina revelaram-se através das lentes de diferentes tradições cristãs, cada uma contribuindo com sua visão única para a compreensão do papel redentor de Cristo. Num cenário onde as divergências poderiam facilmente obscurecer a visão, a unidade na diversidade emerge como um tema central.
Apesar das distintas interpretações sobre como a salvação se manifesta na vida do crente, uma conexão mais profunda permanece, a busca por compreender e experimentar a graça salvadora de Deus. A variedade de perspectivas, desde as visões sacramentais até as não sacramentais, e das tradições antigas até as modernas, destaca a maleabilidade e adaptabilidade do cristianismo ao longo do tempo. Em meio a essas diferenças, encontramos uma riqueza espiritual que transcende as fronteiras denominacionais e desafia os crentes a apreciarem a beleza na diversidade teológica. Este estudo não apenas ampliou nosso entendimento sobre a soteriologia, mas também nos convidou a refletir sobre a importância da tolerância e diálogo interdenominacional. A conclusão é clara: a unidade na diversidade é uma força que fortalece o corpo de Cristo. Ao abraçarmos a variedade de pensamentos teológicos, construímos pontes entre diferentes tradições, promovendo uma compreensão mais holística da fé cristã. Em última análise, enquanto as tensões teológicas persistem, a unidade na diversidade ressoa como um convite para celebrar a riqueza da experiência cristã. Que, no caminho da fé, possamos continuar a explorar, aprender e, acima de tudo, crescer juntos, reconhecendo que a verdadeira unidade está enraizada na busca comum pela compreensão da salvação que encontramos em Cristo Jesus. Agora vamos para questões para melhor fixar o capítulo. Pergunta 1. Qual o assunto da soteriologia? Quais são algumas consequências do pecado dos quais precisamos ser salvos? Resposta. A soteriologia é o estudo da salvação, abordando questões como quem é salvo, como é alcançada a salvação e quais são as consequências do pecado das quais precisamos ser salvos. Algumas das consequências do pecado incluem a separação de Deus, a alienação espiritual e a inclinação para o mal. Pergunta 2. Qual a relação entre o estudo da obra de Cristo e o estudo da salvação? Qual dos dois estudos abrange mais a parte subjetiva e pessoal? Resposta. O estudo da obra de Cristo e o estudo da salvação estão intrinsecamente interligados. A obra de Cristo, incluindo sua vida, morte e ressurreição, é o fundamento da salvação. O estudo da obra de Cristo fornece a base objetiva da salvação, enquanto o estudo da salvação abrange mais a parte subjetiva e pessoal, enfocando como a salvação se aplica individualmente a cada pessoa. Pergunta 3. Qual foi o erro da Igreja Católica em relação à salvação? Como foi que os reformadores corrigiram este erro? Resposta. A visão da Igreja Católica medieval em relação à salvação estava ligada à venda de indulgências e a uma ênfase nas obras como meio de alcançar a salvação. Os reformadores, como Martinho Lutero, corrigiram esse erro ao enfatizar a justificação pela fé, destacando que a salvação é um dom gracioso de Deus recebido pela fé, não pelas obras. Pergunta 4. Os fundamentalistas tiveram um papel positivo ou negativo na história do cristianismo? Opuseram-se a qual doutrina errada do liberalismo? Resposta. A avaliação dos fundamentalistas na história do cristianismo é complexa. Eles desempenharam um papel positivo ao reafirmar doutrinas fundamentais da fé, como a inerrância da Bíblia. No entanto, algumas críticas afirmam que, em alguns casos, sua abordagem pode ter sido legalista e inflexível. Eles se opuseram principalmente às interpretações liberais que comprometiam a autoridade e a veracidade das Escrituras. Pergunta 5. Quais as diferenças entre a ala dos reformados e a ala dos pietistas? Você se identifica mais com qual das duas posições? Por quê? Resposta. As diferenças entre a ala dos reformados e a ala dos pietistas envolvem abordagens diferentes à espiritualidade e à vida cristã. Os reformados tendem a enfatizar a doutrina e a ortodoxia, enquanto os pietistas priorizam a experiência espiritual e a vivência prática da fé. A identificação pessoal depende das preferências individuais, pois ambas as posições têm méritos em diferentes contextos. Pergunta 6. Quais são as 3 posições a respeito do batismo? Qual é mais bíblica? Por quê? Resposta. As 3 posições principais sobre o batismo são o batismo infantil, o batismo crente e o batismo como símbolo público da fé. A posição mais bíblica é frequentemente debatida entre as denominações, com diferentes interpretações das Escrituras.
Cada posição tem sua base teológica, e a escolha muitas vezes reflete a ênfase doutrinária e eclesiástica específica de uma tradição. Resumo. Capítulo 1. Soteriologia, compreendendo a salvação. Neste capítulo introdutório, exploramos o tema central da soteriologia, que é o estudo da salvação. O subtítulo, Explorando conceitos e perspectivas ao longo da história, destaca a abordagem histórica adotada para examinar as diferentes visões teológicas sobre a salvação. Iniciamos nossa jornada conceituando a salvação e destacando sua importância teológica e pessoal. Discutimos a necessidade de reconhecer a perdição como um passo crucial para compreender a importância da salvação. A exploração da armatiologia, a natureza da humanidade, ofereceu insights sobre a visão cristã sobre a condição humana e a necessidade de redenção. Aprofundamos nossa compreensão da obra de Cristo, conhecendo a cristologia e examinando como a obra redentora de Cristo é fundamentada na teologia. A aplicação prática dessa obra na soteriologia foi o foco ao discutirmos como a salvação ocorre e sua relevância na vida cotidiana. Continuamos explorando o contexto bíblico, analisando as ideias básicas de salvação na Bíblia e destacando a transição do Antigo para o Novo Testamento. Examinamos versículos exemplificando essa mudança, oferecendo uma narrativa evolutiva das concepções de salvação ao longo da história bíblica. Ao abordar diferentes perspectivas e teologias, analisamos a diversidade de crenças no século XXI. Destacamos as perspectivas católicas sobre a salvação, exploramos teologias protestantes liberais e mergulhamos nas tensões teológicas existentes. Concluímos o capítulo resumindo os principais pontos e enfatizando a diversidade de pensamentos dentro do cristianismo. Este capítulo estabelece as bases para uma exploração mais profunda das complexidades da soteriologia ao longo da história e nas diferentes tradições teológicas. Irmãos e irmãs, chegamos ao final deste capítulo, e quero expressar profunda gratidão por todo o empenho e dedicação demonstrados ao longo desta jornada de aprendizado. Que Deus abençoe ricamente o ministério que abraçamos, capacitando-nos a servir às necessidades daqueles a quem temos o privilégio de atender. Agradeço a todos que se inscreveram no canal, fortalecendo nossa comunidade e tornando possível a disseminação do conhecimento. Convido aqueles que ainda não o fizeram a verificar o conteúdo do meu canal que está descrito no slide, onde encontramos recursos valiosos para aprofundar nosso entendimento teológico. Que este conhecimento adquirido seja uma fonte contínua de inspiração e crescimento espiritual. Aguardo ansiosamente o próximo encontro, onde continuaremos nossa jornada no curso de teologia. Que Deus os abençoe abundantemente em cada passo que derem. Deus os abençoe.